A poeira dançava como pequenos fantasmas dourados contra a luz do sol poente que entrava pelas janelas sujas da oficina mecânica do bairro Ipiranga. O cheiro de óleo queimado e borracha impregnava o ar quente daquela tarde de janeiro em São Paulo. Helena Ribeiro segurava com firmeza a maçaneta enferrujada de um Chevrolet Opala 1981, enquanto tentava ignorar as risadas que ecoavam ao seu redor. A vergonha queimava suas bochechas, mas ela manteve a cabeça erguida, os olhos fixos no carro, que todo mundo chamava de sucata ambulante. Ao seu lado, Mateus, seu filho de 12 anos, encolhia-se, os olhos baixos, desejando estar em qualquer lugar menos ali. Você gastou seus últimos R$ 500 nisso? Senhora, você foi enganada, disse Cláudio, o mecânico, entre risadas, enquanto limpava as mãos sujas de graxa em um pano igualmente sujo. Outros homens na oficina se juntaram ao coro de risos. Esse carro não liga há décadas. Não tem chave, não tem documentação. É ferro velho. No máximo vale R$ 100 pelo peso do metal. Helena respirou fundo, sentindo o olhar do filho como um peso adicional sobre seus ombros. Nos últimos 6 meses, tinha visto sua vida organizada desmoronar como um castelo de areia atingido por uma onda implacável. Antes era enfermeira pediátrica no Hospital Santa Mariana. Não era rica, mas tinha estabilidade, um salário decente, um apartamento modesto no Tatuapé e o suficiente para pagar os remédios para a asma de Mateus. Então veio o fechamento inesperado da clínica onde trabalhava, sem aviso, sem indenização, sem plano B. O senhor pode rir quanto quiser, Helena respondeu com uma calma que não sentia, passando a mão pelos cabelos escuros e cacheados que escapavam do coque improvisado. Mas eu preciso que verifique o que pode ser salvo nesse carro. Não sairei daqui até que o faça. Cláudio parou de rir, estudando a determinação no rosto da mulher à sua frente. Havia algo no olhar dela, uma mistura de desespero e esperança que o fez suspirar e coçar a barba grisalha. Olha, dona... Qual seu nome mesmo? Helena. Dona Helena, vou ser sincero, esse carro vai precisar de um milagre. O motor provavelmente virou ninho de rato, os cabos devem estar todos corroídos e a carroceria está se desfazendo. O que te fez comprar isso? Helena hesitou. Como explicar que, quando se está no fundo do poço, até uma corda podre parece uma salvação? Como contar que havia tentado de tudo, faxinas, turnos em lanchonetes, noites em um posto de gasolina, trabalhando em dobro só para comprar pão e o inalador que custava mais que seu salário semanal? Como dizer que quando o senhorio entregou o aviso de despejo de 30 dias, porque o aluguel estava subindo e eles não eram mais adequados para o prédio, ela viu a conta bancária cair para R$ 513, suficiente para talvez 3 noites em uma. Em pensão barata? Tive um pressentimento, ela disse finalmente, apertando a alça da bolsa gasta. Às vezes é tudo o que resta. Mateus olhou para a mãe, seus olhos castanhos, idênticos aos dela, cheios de dúvida. O menino era magro, pálido, com cabelos escuros que caíam sobre a testa. Carregava sempre o inalador no bolso da calça jeans surrada, um lembrete constante de sua condição. Mãe, ele sussurrou, talvez devêssemos usar o dinheiro que sobrou para outra coisa. Podemos ficar mais alguns dias na pensão enquanto... Você procura trabalho e... Confie em mim, filho, ela respondeu suavemente, segurando a mão dele. Eu sei que parece loucura, mas algo me diz que esse carro não é apenas um carro. O primeiro sinal veio quando finalmente conseguiram abrir o Opala. Não foi o cheiro de mofo ou deterioração que os atingiu, mas um perfume suave de lavanda, tênue como uma lembrança de outro tempo. Helena e Mateus trocaram olhares confusos. O banco de couro rachado tinha uma tonalidade amarelada, mas estava surpreendentemente intacto em algumas áreas. O volante era grande e desgastado,
com o emblema da Chevrolet quase irreconhecível no centro. "Olha isso, mãe!" Mateus apontou para o porta-luvas. Estava trancado. Helena procurou em sua bolsa uma chave de fenda que havia trazido por precaução. Seus dedos tremiam enquanto forçava a abertura. Dentro, encontraram papéis amarelados, uma carteira antiga e uma pequena bolsa de veludo roxo. "Abra a bolsa", sugeriu Mateus, a curiosidade substituindo momentaneamente a vergonha anterior. Helena desatou o cordão e virou o conteúdo na palma da mão. Uma chave, não do carro, mas algo mais antigo, ornamentado, como se pertencesse a um cofre ou a uma caixa de joias de outro século. A carteira continha uma carteira de motorista vencida, pertencente a uma mulher chamada Josefina Mercer. O documento mostrava uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos escuros, presos num coque severo, expressão séria. Helena nunca tinha ouvido falar dela. Havia também fotografias, dezenas delas. Uma mulher de jaleco branco. Em cada imagem, ela estava ao lado do mesmo carro. Este carro. Em uma, ela segurava um pequeno frasco contra a luz, seus olhos brilhando com entusiasmo. No verso da foto, escrito em uma caligrafia cuidadosa: "Protótipo bem-sucedido, sem mais dor, sem mais patentes." Maio de 1987. Cláudio aproximou-se, a curiosidade vencendo a impaciência. "O que vocês encontraram aí?" Helena mostrou as fotos e o mecânico franziu a testa, intrigado. "Isso é estranho. Parece que esse carro pertencia a algum tipo de cientista ou médica." "Josefina Mercer", Helena disse, olhando novamente para a carteira de motorista. "Precisamos descobrir quem ela era." "Mãe", Mateus chamou, agora remexendo debaixo do banco traseiro. "Tem algo aqui, parece um caderno." Com dificuldade, o menino extraiu um caderno de capa dura, escondido em uma fenda quase imperceptível atrás do banco traseiro. A primeira página continha uma mensagem que fez Helena prender a respiração. "Notas de pesquisa JM. Para quem encontrar isso, por favor, leia com atenção. O futuro pode depender disso." Naquela noite, em um quarto minúsculo da pensão, barata onde estavam hospedados temporariamente, Helena folheava o caderno à luz fraca do abajur enquanto Mateus dormia. Josefina não havia apenas possuído o carro, ela havia escondido o trabalho de sua vida dentro dele. Suas anotações estavam repletas de desenhos de plantas, diagramas químicos, tabelas de dosagem. Helena, com sua formação médica, reconheceu parte da terminologia. Josefina estava desenvolvendo um composto para tratar a síndrome de Carvalho, uma doença autoimune rara sem cura conhecida. Helena conhecia a doença. Algumas das crianças de quem cuidara no hospital sofriam dela. Lembrava-se do sofrimento, da impotência que sentira ao não poder fazer mais por elas. Mas Josefina havia conseguido. Tinha criado algo que funcionava, algo natural. E havia se recusado a vender a fórmula para empresas farmacêuticas. Por quê? A última página do caderno continha a resposta. "Eles me ofereceram 2 milhões para entregar tudo. Disseram que seria arquivado. Muito eficaz, sem receita recorrente. Recusei. 2 dias depois, alguém invadiu meu laboratório. Escondi tudo no carro. Se você está lendo isso, encontrou. Não deixe que enterrem a cura novamente." De repente, tudo fez sentido. O vendedor estranho e evasivo. Este não era apenas um carro esquecido, era uma cápsula do tempo da verdade. Helena fechou o caderno e olhou para o filho adormecido. Pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de esperança, verdadeira. Talvez seu pressentimento tivesse sido mais do que desespero. Talvez tivesse sido o destino. No dia seguinte, eles voltaram à oficina com uma caixa de ferramentas emprestada de Roberto, um mecânico aposentado que morava ao lado do pátio onde o carro estava guardado temporariamente.
Quando Helena contou sobre o Opala, ele riu, mas a seguiu mesmo assim. Roberto era um homem na casa dos 60 anos, magro, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas por décadas de trabalho com motores. Enquanto abria o capô, sua expressão mudou. Apontou para um compartimento atrás do bloco do motor. Isso não é padrão. Ele alcançou, desparafusou 2 parafusos e puxou um pequeno container de metal selado, como algo saído de um filme de espionagem. Tinha um cadeado com combinação, sem marca, sem etiqueta. "Que você acha que é isso?" perguntou Helena, o coração acelerando. Roberto balançou a cabeça. "Nunca vi nada parecido. Alguém modificou esse carro para esconder algo." Helena olhou para as fotos novamente. Uma mostrava Josefina segurando um caderno. O mesmo caderno que agora estava na bolsa de Helena. "Senhor Roberto, preciso abrir esse container. Acredito que pode conter algo muito importante." O velho mecânico estudou o cadeado. "É uma combinação de 4 dígitos. Sem forçar, só podemos tentar adivinhar." Mateus, que estivera quieto até então, falou. "E se a resposta estiver nas fotos, ou no caderno, como um quebra-cabeça?" Helena sorriu para o filho. "Boa ideia. Vamos analisar tudo novamente." Passaram o resto do dia examinando cuidadosamente cada item encontrado no carro. As horas passavam e a frustração crescia. Até que Mateus notou algo na foto onde Josefina segurava o frasco. "Mãe, olhe o número no frasco. 0587. Pode ser a combinação." Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, Helena tentou a combinação, mas o cadeado não abriu. Roberto tentou inverter os números, também sem sucesso. "Tem que haver algo que estamos perdendo", murmurou Helena, reexaminando as fotos. Numa delas, Josefina estava em pé ao lado do Opala, apontando para a placa. Os números da placa eram parcialmente visíveis, SP 05887. "Os mesmos números", observou Mateus. "Deve significar algo." Helena voltou ao caderno, folheando-o rapidamente. Na terceira página, sublinhado em vermelho, havia uma anotação. "Lembre-se sempre, é a data que importa." 0587, disse Helena subitamente. "Maio de 1987, a data no verso da foto." Mateus e Roberto olharam para ela, entendendo. Helena girou o disco do cadeado 0587. Com um clique suave, o cadeado abriu. Dentro do container metálico, havia 3 frascos cuidadosamente embalados em material protetor. Cada frasco continha um líquido âmbar claro. Havia também um pendrive antigo e um envelope lacrado. Helena abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta manuscrita. "Para quem encontrar isto, se você está lendo esta carta, significa que meu trabalho não foi completamente perdido. Os frascos contêm o composto MC351, uma fórmula que desenvolvi para tratar a síndrome de Carvalho. Testei-a extensivamente e os resultados são revolucionários. Não apenas tratamento dos sintomas, mas remissão completa em 89% dos casos. A farmacêutica Alvorada me ofereceu R$2 milhões para comprar a fórmula. Quando descobri que pretendiam arquivá-la porque era muito eficaz e não geraria receita contínua de medicamentos sintomáticos mais caros, recusei. 2 dias depois, meu laboratório foi invadido. Todas as minhas pesquisas foram destruídas. Fui ameaçada e tive que desaparecer. O pendrive contém todos os dados, fórmulas e resultados dos testes. Use-os com sabedoria. Não deixe que o lucro prevaleça sobre vidas humanas. Com esperança, Doutora Josefina Mercer Maio, 1987. Helena sentou-se no capô do carro, as mãos
Tremendo. Com sua formação em enfermagem, ela entendia o suficiente para compreender o que tinha encontrado. A síndrome de Carvalho ainda era incurável em 2023. Crianças ainda sofriam e morriam por causa dessa doença. E aqui, em suas mãos, poderia estar a cura que o mundo nunca conheceu. Mãe? Mateus olhou para ela, preocupado. Você está bem? Helena levantou os olhos, determinação substituindo o choque. Estou. E acho que acabamos de encontrar algo que pode mudar muitas vidas, filho. Roberto, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Vocês precisam de ajuda. Se isto é verdade, pessoas poderosas não vão querer que seja descoberto. O senhor acredita em mim? Perguntou Helena, surpresa. O velho mecânico sorriu. Passei tempo suficiente neste mundo para reconhecer quando algo importante cai no meu colo. O que pretende fazer? Helena pensou em doutora Vanessa Chen, sua antiga supervisora do hospital, uma pesquisadora médica respeitada. Vou procurar alguém que possa verificar se isto é real. Alguém em quem confio. Naquela noite, Helena ligou para a doutora Chen de um telefone público, explicando brevemente o que havia encontrado. A médica, inicialmente cética, concordou em encontrá-la no dia seguinte em um café discreto no centro da cidade. Helena não dormiu. Passou a noite estudando o caderno de Josefina, maravilhada com a genialidade da pesquisadora. Como médica, havia criado um composto baseado em extratos naturais que funcionava onde medicamentos sintéticos haviam falhado. O composto atuava diretamente na causa da doença, em vez de apenas mascarar os sintomas. Você realmente acha que isso pode ser verdade? Perguntou Mateus de manhã, enquanto se preparavam para o encontro. O menino parecia dividido entre esperança e ceticismo. Helena guardou cuidadosamente um dos frascos e o pendrive na bolsa. Não sei, filho, mas se for, pense em quantas crianças poderiam ser salvas. O sol ainda não havia dissipado a nevoa matinal quando eles chegaram ao Café Paulista, um estabelecimento simples e tradicional no centro da cidade. Doutora Chen já os esperava, elegante como sempre em seu terno cinza, os cabelos negros presos em um coque. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e preocupação. Helena, ela cumprimentou, abraçando brevemente a ex-funcionária. E este deve ser Mateus. Ouvi muito sobre você, rapaz. Mateus sorriu timidamente. Obrigado por nos ajudar, doutora. Sentaram-se numa mesa afastada. Helena começou a relatar os acontecimentos dos últimos dias, desde a compra impulsiva do carro até a descoberta dos materiais de Josefina Mercer. À medida que falava, tirava cuidadosamente os itens de sua bolsa. O caderno, as fotos, o frasco e o pendrive. Os olhos de doutora Chen se arregalaram. Josefina Mercer. O nome me é familiar. Era uma bioquímica brilhante nos anos 80. Houve rumores de que estava próxima de uma descoberta importante, mas desapareceu de repente. Alguns diziam que havia morrido. Helena empurrou o caderno através da mesa. Veja por si mesma. Dorara. Chen folheou o caderno lentamente, seu rosto passando de ceticismo para espanto e, finalmente, para uma espécie de reverência científica. Se estes dados forem reais, estamos diante de algo décadas à frente de qualquer coisa que temos visto. Ela pode ter curado uma doença que ainda mata milhares. Inseriram o pendrive no laptop de Dra. Chen. Os arquivos estavam intactos, planilhas de dados, resultados de testes clínicos, fórmulas, imagens microscópicas de células antes e depois do tratamento. Mesmo para Helena, com seu conhecimento médico limitado, era evidente que os resultados eram extraordinários. Meu Deus! Sussurrou Dra. Chen. Isto é revolucionário.
O composto realmente induz o sistema imunológico a parar de atacar os tecidos afetados, ao mesmo tempo que regenera as células danificadas. É elegante, eficiente e aparentemente seguro. Por que ninguém continuou esta pesquisa depois que ela desapareceu? Perguntou Helena. Doutora Chen fechou o laptop, um olhar sombrio cruzando seu rosto. Você leu a carta. Algumas descobertas são enterradas porque curam demais. Um paciente curado não gera receita contínua. E agora? O que fazemos? Preciso verificar isso com mais rigor. Tenho contatos confiáveis, pesquisadores éticos, advogados, alguns jornalistas de investigação. Se isto for autêntico, precisamos divulgar de maneira que não possa ser suprimido novamente. Mateus, que estivera quieto até então, interrompeu. Alguém já está nos observando. As duas mulheres seguiram o olhar do menino. Do outro lado da rua, um homem de terno escuro estava parado próximo a um carro preto com vidros fumê, olhando diretamente para o café. Doutora Chen ficou tensa. Vamos sair pelos fundos, agora. Helena juntou apressadamente os itens enquanto Doutora Chen pagava a conta. Saíram por uma porta de serviço, atravessando becos estreitos até chegarem a um ponto de táxi 2 quadras adiante. Não voltem para a pensão, instruiu Doutora Chen. Venham para minha casa. Tenho um apartamento com quarto de hóspedes nos jardins. Ficarão lá até entendermos exatamente o que temos em mãos. Os dias seguintes foram um turbilhão. Doutora Chen iniciou uma série de testes discretos com o composto usando equipamento de laboratório que mantinha em seu home office. Helena ajudava como podia, aplicando seu conhecimento de enfermagem. Mateus, curioso e inteligente, tornou-se o assistente não oficial, organizando dados e fazendo perguntas perspicazes. O composto realmente funciona, confirmou Doutora Chen. Após 3 dias de testes intensivos, não tenho dúvidas, as amostras de tecido respondem exatamente como descrito nas notas de Josefina. Helena sentiu uma onda de emoção. Então podemos salvar aquelas crianças, todas elas. Doutora Chen sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Sim, mas precisamos ser extraordinariamente cuidadosos. A farmacêutica Alvorada ainda existe, agora como parte da Radcliffe Internacional, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. A médica fez chamadas discretas, advogados, jornalistas, pesquisadores éticos. A informação se espalhou mais rápido do que Helena esperava. 4 dias depois, enquanto voltavam de uma reunião com um advogado especializado em patentes, Helena notou um SUV preto parado em frente ao apartamento de Doutora Chen. Uma mulher de salto alto e blazer de seda saiu do veículo. Senhorita Ribeiro, sou Cristina Vaz, represento a Radcliffe Farmacêutica. Estamos interessados em adquirir o veículo que você comprou recentemente. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como soube que eu o tinha? A mulher sorriu tensa. Monitoramos certos registros. Estamos preparados para oferecer 50 mil reais. Hoje mesmo, sem perguntas. Não está à venda, respondeu Helena firmemente. Cristina fez uma pausa. Tem certeza de que entende o que está segurando? Algumas coisas são melhor deixadas sem descobrir. Mateus agarrou a manga da blusa de Helena. Mãe, estou com medo. A mulher foi embora, mas não estava sozinha. Naquela noite, alguém furou os pneus do Opala, que Roberto havia começado a restaurar. No dia seguinte, o inalador de Mateus falhou durante um ataque súbito de asma. Helena descobriu que havia sido adulterado, esvaziado. Depois, os freios do carro emprestado de Roberto pararam de funcionar completamente durante um trajeto. Por sorte, estavam em baixa velocidade. Estavam sendo avisados. De pé, diante do antigo Opala na garagem de Roberto, Helena sentia o peso do medo tentar dobrar seus ombros. Mas quando olhou para o rosto ansioso de Mateus, algo dentro dela endureceu.
Josefina não havia recuado, e ela também não recuaria. Eles estão jogando sujo, disse Roberto, examinando os pneus furados. Isso não é brincadeira, Helena. Essas pessoas são perigosas. E você desiste? Ela perguntou, não como acusação, mas querendo saber se estava sozinha. O velho mecânico deu um sorriso torto, revelando um dente faltando. Garota, passei a vida toda consertando coisas quebradas. Não vou parar agora. Ele apontou para o Opala. Além disso, já comecei a restaurar esse bebê. Em uma semana, ele vai roncar como novo. No mesmo dia, uma jornalista investigativa chamada Camila apareceu no apartamento de Dra. Chen. Jovem, de fala rápida e olhos alertas, ela era conhecida por suas reportagens sobre corrupção na indústria farmacêutica. Dra. Chen me disse que vocês têm algo explosivo, ela disse, acomodando-se no sofá. Estou ouvindo muitos rumores sobre uma cura suprimida. Com a ajuda de Dra. Chen, Helena mostrou tudo: o caderno, as fotos, os testes recentes, a ameaça da Radcliffe. Camila tomava notas freneticamente, fazendo perguntas incisivas. Vocês têm prova de que a Radcliffe está por trás das ameaças? Perguntou. Não diretamente, admitiu Helena. Mas quem mais saberia sobre o carro? Quem mais se importaria? Camila refletiu por um momento. Precisamos de algo mais concreto. Um elo direto entre a Radcliffe e a supressão da pesquisa de Josefina. E se encontrássemos o vendedor do carro? Sugeriu Mateus. Ele deve saber alguma coisa. A ideia era boa. Camila usou seus contatos para rastrear o homem que vendera o Opala para Helena. Foi surpreendentemente fácil, como se ele quisesse ser encontrado. Antônio Silva era um ex-zelador da Radcliffe, atormentado pela culpa por seu papel em esconder o veículo de Josefina. Quando Camila e Helena o encontraram em seu pequeno apartamento na periferia da cidade, ele parecia estar esperando por elas. Sabia que alguém viria eventualmente, disse o homem de meia-idade, os ombros caídos pelo peso de décadas de silêncio. Quando ela desapareceu, fui encarregado de me livrar do carro, mas não consegui destruí-lo. Então, o escondi, por mais de 30 anos. Por que decidiu vendê-lo agora? Perguntou Helena. Antônio tossiu, um som áspero e profundo. Câncer, estágio terminal. Não queria levar esse segredo para o túmulo. Ele entregou mais evidências. Fotos antigas de Josefina em seu laboratório, memorandos internos sobre a necessidade de neutralizar a ameaça de seu trabalho e o mais incriminador, uma confissão gravada de um executivo da Radcliffe agora falecido. Não imaginei que alguém como você o encontraria, ele disse a Helena com um sorriso triste. Achei que algum colecionador de carros antigos o compraria, mas talvez tenha sido melhor assim. Talvez o universo tenha seus planos. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. Com a ajuda de Camila, as evidências foram meticulosamente organizadas. Dra. Chen preparou um relatório científico detalhado, confirmando a validade do composto de Josefina. A história estava pronta para vir à tona. Uma manhã ensolarada, enquanto esperavam pela chegada de Camila para finalizar os detalhes da publicação da reportagem, Mateus teve uma crise de asma mais grave. Helena observou com horror o filho lutar para respirar, o inalador reserva quase vazio em sua mão. Temos que levá-lo ao hospital, gritou para a Dra. Chen, que já estava pegando as chaves do carro. No hospital, enquanto os médicos atendiam Mateus, Helena sentou-se na sala de espera, o rosto enterrado nas mãos. Foi quando sentiu alguém sentar-se ao seu lado. Seu filho vai ficar bem, disse uma voz feminina suave. Mas isso foi um aviso final, Sra. Ribeiro. Helena levantou a cabeça. Cristina Vaz estava ali, impecável em seu terno azul marinho, sem um fio de cabelo fora do lugar. Você... Helena começou, a raiva crescendo dentro dela. Não fiz nada, interrompeu Cristina suavemente.
Apenas observei, como estou observando agora, sua investigação, suas reuniões, seus planos de expor a Radcliffe. Tudo isso pode parar agora mesmo, 100 mil reais. E garantimos que seu filho receba o melhor tratamento disponível para a asma. Ou ela deixou a ameaça pairar no ar, clara como cristal. Helena sentiu o sangue ferver nas veias. Vocês destruíram a vida de Josefina Mercer. Privaram o mundo de uma cura por mais de 3 décadas. Quantas crianças morreram? Quantas famílias sofreram enquanto vocês lucravam com tratamentos, ou que apenas aliviavam os sintomas? Cristina suspirou, como se estivesse lidando com uma criança particularmente teimosa. Negócios são negócios, senhora Ribeiro. A economia da saúde é complexa. Algumas decisões podem parecer cruéis, mas são necessárias para o progresso contínuo da pesquisa. Mentira, Helena disse, sua voz baixa, mas firme. É ganância. Nada mais. Pense no seu filho, insistiu Cristina. Você realmente quer arriscar o futuro dele por uma cruzada? Helena olhou para o corredor onde Mateus estava sendo tratado. Por um momento, a dúvida a invadiu. E se... Então, lembrou-se das fotos de Josefina, da paixão em seus olhos, do compromisso com a verdade que a levou a arriscar tudo. Lembrou-se das crianças que havia cuidado, sofrendo com a síndrome de Carvalho, seus pais impotentes assistindo ao declínio. Pensou nas décadas perdidas, nas vidas que poderiam ter sido salvas. Meu filho vai ficar bem, ela disse finalmente, encarando Cristina. E amanhã o mundo vai saber a verdade sobre a Radcliffe. Com a ajuda de Camila, Helena, Dra. Shen e sua equipe de advogados e cientistas, prepararam um lançamento coordenado da história. O título era direto. Mãe solteira descobre avanço médico secreto escondido por 40 anos. As fotos, as anotações, o carro adulterado, os freios sabotados, tudo se encaixava. O FBI abriu uma investigação formal sobre a farmacêutica Radcliffe. Vários ex-funcionários se manifestaram, confirmando que a empresa havia suprimido múltiplas descobertas em nome do lucro. Antônio Silva foi localizado, um ex-zelador da Radcliffe, atormentado pela culpa por seu papel em esconder o veículo. De Josefina, ele entregou mais evidências, incluindo uma confissão gravada de um executivo agora falecido. 6 meses depois, a Radcliffe estava em ruínas. A verdade finalmente veio à tona, e a fórmula de Josefina, após testes adequados, tornou-se o primeiro tratamento eficaz para a síndrome de Carvalho. Foi lançada sob o nome de Protocolo Mercer, em homenagem ao legado completo de Josefina, uma mulher esquecida cuja brilhante descoberta havia sido enterrada em um Opala enferrujado. Quanto a Helena, ela e Mateus receberam um novo lar oferecido por uma fundação estabelecida em nome de Josefina. Ela agora trabalhava lá, ajudando crianças que antes enfrentavam a morte, agora vivendo porque ela arriscou tudo em um carro velho de R$ 500. 1 ano depois, enquanto estava sob o sol ao lado do Opala restaurado, agora parte de uma exposição em um museu, ela sussurrou: Obrigada, Josefina. Você salvou todos nós. E em algum lugar, no perfume de lavanda trazido pela brisa, ela quase podia ouvir alguém sussurrar de volta. Você já se perguntou o que faria se descobrisse um segredo que pudesse mudar o mundo? Conhece alguém que já tenha passado por algo assim? Conte-nos nos comentários. Era final de tarde, quando Dra. Chen entrou na sala de reuniões da Fundação Mercer, onde Helena organizava documentos sobre novos pacientes que receberiam o tratamento. Fazia quase 8 meses desde que a história explodira na mídia, e cada dia trazia novas vitórias, mais crianças salvas, mais esperança restaurada. Temos visita,
anunciou Dra. Chen, um sorriso enigmático em seu rosto geralmente sério. Alguém quer conhecer você. Helena olhou para cima, curiosa. Uma senhora idosa entrou na sala, apoiada em uma bengala ornamentada. Devia ter seus 80 anos, mas seus olhos, intensos, brilhantes, pareciam muito mais jovens. Algo naquele olhar fez Helena prender a respiração. "Olá, Helena", disse a mulher, sua voz firme apesar da idade. "Meu nome é Maria Josefina Carvalho Mercer." O mundo de Helena parou. "Josefina, mas como? Todos pensavam que você estava morta?" "Sim, era mais seguro assim." A idosa sorriu, sentando-se com cuidado na cadeira que Dra. Chen ofereceu. "Vivi os últimos 36 anos com outro nome, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, plantando meu jardim, criando minhas ervas medicinais, observando de longe." "Por que voltar agora?" perguntou Helena, ainda atordoada. "Porque você fez o que eu não consegui", respondeu Josefina, estendendo uma mão enrugada para tocar a de Helena. "Você não teve medo, você arriscou tudo." "Eu estava desesperada", admitiu Helena. "Não tinha nada a perder." "Não é verdade." Josefina balançou a cabeça. "Você tinha seu filho, você tinha escolhas. Poderia ter vendido a fórmula, aceitado o dinheiro, garantido uma vida confortável para vocês dois. Muitos teriam feito isso. Mas você não fez", respondeu Helena. "E nem você", sorriu Josefina. Naquele momento, Mateus entrou correndo na sala, vibrante de saúde, nenhum sinal da criança frágil e asmática de 8 meses atrás. Ele parou abruptamente ao ver a senhora idosa. "Mateus, esta é Dra. Mercer", apresentou Helena. "A cientista que criou o medicamento que está salvando tantas crianças." Os olhos do menino se arregalaram. "A senhora é real? A senhora do carro?" Josefina riu, um som surpreendentemente jovial. "Sim, querido, sou real. E vejo que o Opala também sobreviveu. Roberto o restaurou completamente", explicou Helena. "Está no saguão do Museu da Ciência. Um símbolo do que acontece quando as pessoas escolhem fazer o certo, mesmo quando é difícil." O rosto de Josefina ficou sério. "Nem todas as batalhas terminam tão bem quanto esta, Helena. A ganância ainda existe no mundo. A Radcliffe era apenas uma empresa entre muitas." "Então continuaremos lutando", respondeu Helena simplesmente. "Uma batalha de cada vez." Depois que Josefina partiu, prometendo retornar para ajudar na pesquisa de novos tratamentos, Helena levou Mateus para uma caminhada no parque adjacente à fundação. O céu estava pintado de laranja e rosa quando sentaram em um banco, observando outras crianças brincarem. "Mãe", disse Mateus pensativamente, "você sabia que tudo isso aconteceria quando comprou aquele carro velho?" Helena sorriu, passando o braço pelos ombros do filho. "Claro que não. Apenas segui um pressentimento. Às vezes, quando não temos mais nada, é tudo que nos resta." "Acha que foi o destino?" perguntou ele, os olhos cheios daquela curiosidade infinita que era tão própria dele. Helena refletiu por um momento. "Não sei se foi destino, coincidência ou algo mais, mas sei que sempre existem pessoas tentando fazer o bem no mundo, mesmo quando parece impossível." Josefina não desistiu. Antônio não desistiu. Roberto, Dra. Chen, Camila, nenhum deles desistiu, e isso fez toda a diferença. Enquanto o sol se punha, lançando longas sombras pelo gramado, Helena pensou em todas as curvas e reviravoltas que a tinham trazido até ali. Dos dias desesperadores na pensão barata, às noites de trabalho incansável para expor a verdade. Do medo paralisante quando Mateus foi hospitalizado à determinação feroz que a impulsionou adiante. "Sabe o que aprendi em toda essa jornada?" ela perguntou ao filho. "O quê?" "Que às vezes nossa maior força vem de nosso momento mais fraco.
Quando comprei aquele carro, estava no fundo do poço, sem emprego, quase sem dinheiro, prestes a perder nossa casa. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas foi também o momento que mudou tudo. Mateus considerou isso. Então, a coisa que parecia ser o maior erro acabou sendo a melhor decisão que você já tomou? Helena riu. Exatamente. A vida raramente segue o caminho que planejamos. Às vezes, o maior presente vem disfarçado de problema. Naquela noite, enquanto tucava Mateus na cama no apartamento confortável que a fundação havia providenciado para eles, Helena refletiu sobre as palavras do filho. Um erro que se transformou na melhor decisão. Um carro abandonado que mudou o destino de milhares. A manhã seguinte, trouxe uma nova rodada de crianças chegando para tratamento. Helena observava da janela de seu escritório enquanto famílias carregando esperança renovada entravam no prédio. Crianças que até alguns meses atrás tinham recebido sentenças de morte, agora corriam e riam sob o sol de outono. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Helena, é Camila, temos algo novo. A jornalista estava ofegante de excitação. Acabei de receber documentos vazados de outra grande farmacêutica. Parecem ter suprimido uma terapia para esclerose lateral amiotrófica. Temos um informante disposto a falar. Helena sentiu aquela velha sensação. Um misto de medo e determinação. O mesmo impulso que a havia levado a comprar um Opala abandonado com seus últimos R$ 500. Envie-me tudo, ela disse. Vamos começar imediatamente. Quando desligou, seu olhar caiu sobre uma pequena foto emoldurada em sua mesa. Ela e Mateus, ao lado do Opala restaurado, sorrisos brilhantes iluminando seus rostos. Ao lado dela, uma foto em preto e branco de Josefina, nos anos 80, segurando um frasco contra a luz. Duas mulheres, duas épocas diferentes, uma mesma escolha. Você acreditaria que algo tão extraordinário poderia acontecer na vida real? Compartilhe sua opinião nos comentários. O ruído da cidade paulistana penetrava pelas janelas da sala de reuniões onde Helena se encontrava com a diretoria da Fundação Mercer. Quase 2 anos haviam se passado desde a descoberta do Opala e a revolução que se seguiu. A Fundação agora era uma potência na pesquisa médica ética, financiando cientistas independentes e garantindo que suas descobertas beneficiassem pessoas, não apenas acionistas. Os números são impressionantes, dizia a Dra. Chen, apresentando slides em uma tela grande. O protocolo Mercer já tratou mais de 3.000 pacientes. A taxa de remissão completa está em 91%. Estamos superando as previsões mais otimistas. Helena sorriu, sentindo aquela onda familiar de satisfação. Cada número representava uma criança salva, uma família restaurada. De sua posição como diretora de relações com pacientes, ela via diariamente o impacto humano por trás das estatísticas. E as outras pesquisas? Perguntou Roberto, que surpreendentemente havia se tornado membro do conselho consultivo. O velho mecânico trazia uma perspectiva única às discussões, sempre mantendo todos com os pés no chão, como ele gostava de dizer. A terapia para ela está progredindo, respondeu um dos pesquisadores. Graças às informações do informante que Camila nos trouxe, estamos avançando rapidamente. Os testes preliminares são promissores. Quando a reunião terminou, Helena encontrou Mateus esperando no corredor. Aos 14 anos, ele estava mais alto, mais forte, sem nenhum vestígio da fragilidade que a asma antes impunha. Trazia consigo um jornal. Olha só isso, mãe, ele disse, apontando para uma manchete. A Radcliffe está tentando ressurgir com outro nome. Helena pegou o jornal. Pharma Nova anuncia nova liderança, promete nova era de transparência. A matéria mostrava o prédio corporativo reluzente e o novo CEO sorridente. Leopardos não mudam suas manchas, comentou ela. Vamos ficar de olho.
Já estamos, disse Camila, juntando-se a eles. A jornalista havia se tornado uma amiga, próxima e aliada constante. Tenho fontes dentro da empresa, a primeira suspeita de comportamento antiético e estaremos prontos. Eles caminharam juntos até a cafeteria da fundação, um espaço arejado onde pacientes, funcionários e visitantes conviviam. Helena notou uma família sentada em um canto, pais com expressões de alívio cauteloso, observando sua filha pequena brincar com outras crianças. Novos pacientes, reconheceu. Com licença, disse aos amigos, dirigindo-se à mesa da família. Apresentou-se e sentou-se com eles. O pai, um homem de mãos calejadas e olheiras profundas, parecia desconfiado. Disseram que é milagre. Ele falou, a voz rouca. Disseram que não existe cura para o que a Aninha tem. Viemos de Recife porque não tínhamos mais opções. Helena assentiu. Não é milagre, é ciência. Ciência que quase foi perdida. Ela contou brevemente a história do Opala, de Josefina, da cura suprimida. À medida que falava, via a esperança crescer nos olhos dos pais. Vocês se arriscaram. Por nós, por todos nós, disse a mãe da menina secando lágrimas. Como podemos agradecer? Não precisam, respondeu Helena. Apenas façam o mesmo por outra pessoa algum dia. É assim que mudamos o mundo. Uma decisão corajosa de cada vez. De volta ao seu escritório, Helena encontrou um pequeno pacote sobre sua mesa. Dentro havia uma chave antiga e uma nota manuscrita. Para o próximo capítulo. J.M. Ela sorriu, guardando a chave em sua gaveta. Qualquer que fosse o próximo, Mistério estaria pronta. Naquela tarde, Helena e Mateus visitaram o Museu da Ciência e Tecnologia, onde o Opala 1981 ocupava lugar de destaque. Uma placa contava sua história extraordinária. O carro que mudou a medicina. Turistas e estudantes tiravam fotos ao lado do veículo restaurado, agora reluzente em sua pintura original azul metálica. É estranho, comentou Mateus, enquanto observavam de longe. Tantas pessoas passando por aqui todos os dias, tirando fotos, lendo a história, mas nenhuma delas realmente sabe como foi. Como foi o quê? Perguntou Helena. Estar lá, sentir o medo, tomar as decisões difíceis, sem saber se daria certo. Helena abraçou o filho pelos ombros. É assim com todas as grandes histórias, eu acho. Parecem predestinadas quando olhamos para trás, mas no momento é apenas pessoas comuns tentando fazer o melhor que podem com o que têm. Um grupo de escolares passou por eles, o professor explicando animadamente sobre a importância da ética na ciência. Helena sorriu ao ver o entusiasmo nas faces jovens. Talvez alguns deles se tornassem cientistas um dia, inspirados por esta história. Vamos? Perguntou a Mateus. Roberto está nos esperando para jantar. Enquanto saíam do museu para a tarde ensolarada, Helena deu uma última olhada no Opala. De certo ângulo, com a luz refletindo no capô polido, ela podia quase ver o reflexo de Josefina. Não a idosa que conhecera, mas a jovem cientista. Das fotografias, determinada a fazer a diferença no mundo. Obrigada, murmurou mais uma vez. E desta vez, teve certeza de ouvir uma resposta no suave perfume de lavanda que inexplicavelmente passou por ela. Não, Helena. Obrigada a você. Parabéns. Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou comigo até o final. Obrigado por assistir e até a história de amanhã aqui neste mesmo canal.